Olá, nós estamos iniciando agora a nossa sessão em português, né, do Space Habitat Event, né? Então, hoje nós temos uma apresentação de Tomé Albertino de Souza, né? Eu vou, então, passar a palavra para Aníbal Bentes, que vai ser o coordenador deste painel, que vai estar conosco aí conduzindo, fazendo as apresentações é, é, do, é, do nosso capitão de mar e guerra, Tomé de Souza Machado. Então, Aníbal, assuma aí o comando aí. Eu vou deixar aqui o meu microfone aqui, e minha imagem aqui mutada aqui por enquanto, para que você possa dar continuidade aí na apresentação do nosso convidado. Ok, Júlio, obrigado. Bom dia a todos. Good morning, everyone. É um prazer estarmos aqui para falar dessa condição bastante crítica, né, na exploração espacial, que é a questão do confinamento. E aí, só para os que estão chegando agora, lembrando que o Space Habitat Event ele está sendo promovido pela Mars Society Brasil, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e pela Fundação Estadual de Apoio à Pesquisa, FAPERN, do Rio Grande do Norte. E o propósito do evento é termos um congresso dedicado a debater o funcionamento de estações espaciais análogas. Estações espaciais análogas são aquelas unidades de pesquisa que replicam um ambiente em Marte. E também, né, pesquisando futuras colônias, e isso serve para pesquisa de futuras colônias e assentamentos espaciais, como em Marte e também na Lua. Nesse painel, nós vamos falar, então, né, das experiências em ambientes confinados, aprendizados para habitats espaciais. Então, neste painel, nós teríamos a participação de dois comandantes aposentados da Marinha, mas um deles, infelizmente, por problemas profissionais, não poderá estar conosco nessa manhã. E teremos, então, a participação do comandante Tomé. Inicialmente, eu vou me apresentar para fazer uma introdução ao tema. Então, meu nome é Aníbal Bentes, né? Eu sou graduado em Ciências Navais também, alcancei o posto de capitão-tenente do Corpo da Armada. Atualmente sou servidor público do Estado da Bahia, da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Sou especialista em análise criminal, especialista em gestão pública e graduando em Direito, pesquisador das ciências criminais e da conscienciologia. Pois bem, o que eu trago, e só para já ir provocando o nosso convidado, o comandante Tomé, são experiências que eu tive enquanto oficial da Marinha, em breves confinamentos, né, que são experimentados quando estamos embarcados. Sempre atuei em navios de superfície, mas esses navios de superfície também nos impõem um certo confinamento. Então, me lembro muito bem quando visitei uma primeira vez um dos submarinos da nossa esquadra, da sensação de claustrofobia e um incômodo muito grande em imaginar que a bordo daquele equipamento poderíamos estar submersos por uma coluna d'água de metros, de quilômetros, e isso poderia ser um ambiente bastante arriscado. Eu sempre me marcou muito essa questão da clausura e do confinamento. Então, eu acho que isso também é algo que psicologicamente perturba muito as pessoas que, por questões profissionais, terão que estar submetidas a determinado confinamento imposto pelas condições, principalmente na exploração espacial. Então, o ambiente militar naval ele reproduz em grande parte esse confinamento que será experimentado pelos astronautas, tanto nos deslocamentos interplanetários, quanto também nos assentamentos nos planetas do Sistema Solar, que porventura venham a ser colonizados, e na nossa Lua. Pois bem, com essas breves palavras, eu gostaria então de apresentar o capitão de mar e guerra da Reserva da Marinha, Tomé Albertino de Souza Machado.
que nos trará o tema confinamento em atividades de submarinos e mergulho. Tomé de Souza é natural do Rio de Janeiro, graduado em Ciências Navais, com especialização em pesquisa operacional e mestrado em gestão empresarial. É aperfeiçoado em submarino, mais de 25 anos de atividade no ambiente marítimo e larga experiência em áreas de construção, administração, manutenção técnica e condução de navios e submarinos na Marinha do Brasil e também na indústria marítima, com foco em análise de riscos. Exerceu funções na alta administração pública e em órgãos da estrutura da Marinha do Brasil, no país e no exterior. Foi comandante do navio Monitor Parnaíba e do navio de socorro submarino Felinto Perry. Como comandante deste navio, no ano de 2010, teve a oportunidade de realizar comissão ao continente antártico, um outro ambiente análogo, né? Em apoio ao programa ProAntar. Ainda como comandante do navio Perry, foi representante brasileiro junto ao International Submarine Escape and Rescue Liaison Office, organização no âmbito da OTAN, que visa facilitar uma resposta internacional para um submarino em dificuldades e melhorar a capacidade de responder a uma assistência por meio de sua função de coordenação. O comandante Tomé é casado e possui 2 filhos. Tomé, é um prazer tê-lo aqui conosco, né? Gostaria, então, de lhe passar a palavra para que você possa, então, nos brindar com as suas experiências. Bom dia, Bentes. Bom dia, professor Júlio. Me ouvem bem? Okay. Good morning for everyone. I'd like to thanks to Júlio, professor, to this invitation. It's a pleasure to me make this presentation today, because we really, I believe you have a lot of similitudes in about the habitats inside the ocean and outside the earth. And during the presentation of Divia, today in Brazil, we are working exactly in the same technologies. The technology to prepare food to submariners, to divers, and the technology about irradiation is very, very common at the Brazilian studies today. But I have a problem. I prepare my presentation in Portuguese. I'm going to talk in Portuguese during this presentation. Tomé ficou mutado agora, e eu deixei você agora como anfitrião, tá? Vai ser possível você compartilhar sua tela. Ok, obrigado, professor Júlio. Mas, Bentes, eu só quis fazer um paralelo aqui, porque realmente, especificamente, eu assisti agora a apresentação da Divia, as similaridades são absurdas. Hoje, no Brasil, nós já temos muita tecnologia de desidratação de alimentos e de irradiação de alimentos, com possibilidades infinitas. Como a Divia estava colocando ali, a questão bacteriológica no espaço é um troço de suma importância, e dentro de um submarino também, né? Vocês vão ver que vai ser o que eu vou falar um pouco aqui mais à frente. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar. Não sei se... Você tem que me habilitar como anfitrião, não é isso, Júlio? Porque eu não estou conseguindo compartilhar minha tela aqui. Eu tornei o seu anfitrião. Deixa eu... Me devolve ele aí para eu poder compartilhar. Eu vou ver, deixa eu ver se eu compartilhei para a pessoa certa. Agora eu vou tentar de novo agora. Agora eu tornei você anfitrião de novo. Agora eu fui. Agora eu vou conseguir, sim. Deixa eu tentar aqui. Só um minutinho, por favor. Deixa eu só achar. Estou buscando a minha apresentação aqui. Só um momento. Eu ainda estou... É que eu não estou achando ela agora aqui na minha... Só um momento, gente, que eu vou conseguir aqui, hein? Ok. Bom, Júlio, obrigado aí por compartilhar, né? É uma pena eu não ter conseguido aqui, porque eu tinha melhorado ela um pouco, talvez a gente tenha algum problema aí com a tela.
mas como o Aníbal Bentes colocou, né, a minha experiência toda em ambiente marinho, né, ambiente marítimo, né, eu e o Aníbal Bentes entramos na Marinha no mesmo dia, né, 23 de fevereiro de 1981. O Bentes saiu da Marinha um pouquinho antes, eu persisti, né? A minha atividade sempre foi, desde daquela chegada lá na Marinha, né, em Angra dos Reis, em 1981, sempre eu tive uma atração muito grande pela atividade abaixo da superfície, né? Eu mergulho desde muito cedo, né? Meu pai me ensinou a mergulhar quando eu tinha 10 anos. Isso foi me trazendo toda uma paixão aí pelo mar, né? E é engraçado que nesse tema hoje aqui, no Habitat Marte, é como nós temos similaridades, como nós temos situações exatamente iguais, né? Então, a minha ideia hoje é fazer um paralelo dentro dessas atividades em ambiente confinado abaixo da superfície e numa possível estação em outro planeta. Júlio, por favor, a próxima. Não sei se você já compartilhou. Você alterou aqui, eu não sei se eu estou atrasado, mas eu ia fazer a próxima tela, por exemplo, eu faço uma provocação, porque o nosso... Se você puder avançar, Júlio. A tela da Amazônia está aparecendo aqui. Não. Então é porque eu estou atrasado aqui, eu devo estar com um delay. Você voltando você vai ter uma Planeta tela Terra, o globo, né? Isso, exatamente. Essa minha provocação, Júlio, vem no seguinte sentido, né? Vocês têm aí duas visões, né? Que é uma visão do hemisfério norte e uma visão do hemisfério sul, né? Eu digo sempre que o planeta Terra chama Terra porque quem colonizou ele estava no hemisfério norte. Porque quem colonizasse ele tivesse no hemisfério sul, ele chamaria planeta Água. É só vocês olharem essa imagem aí, porque, na verdade, eu não estou vendo ela aqui porque eu devo estar com um delay, Júlio, mas você vê que o Atlântico Sul e o Pacífico Sul são as massas predominantes no planeta. Tá acompanhando aí, Aníbal? Está congelada na primeira tela, não avançou. Exatamente. Ah, tá. Então, deixa eu ver se eu coloco aqui na tela, visualizar a tela inteira aqui, para isso, ver se melhora agora. Eu acho que ele está causando que a tua bateria está baixa também, Júlio. É porque ele ficou meio desorganizado aqui, tipo, a Amazônia Azul está no mesmo slide aqui. Mas vamos lá. Vocês estão vendo aí a tela? Ainda não. Eu coloquei aqui... Está congelado na tela de abertura ainda. Vou compartilhar de novo, então. Está passando o slide? E agora sim. Agora Isso, deixa essa, por favor. Então, como eu estava falando, vocês veem que a vista do planeta a partir do Polo Sul, a massa da superfície ela é de água, né? Uhum. E, na verdade, eu estou fazendo essa provocação. Júlio, mais uma, por favor, em frente. Que aí vai aparecer a da Amazônia Azul. E no Brasil nós chamamos... Aí já tive um problema aí que está invertido, né? Mas o Brasil, a gente chama esses espaços marítimos de Amazônia Azul, que são as águas jurisdicionais brasileiras, onde o Brasil tem uma atuação muito forte, né? Porque o Oceano Atlântico Sul é um oceano que fala português. Ele é um oceano que, do outro lado, você tem Angola, você no Golfo da Guiné, você tem Guiné-Bissau, você tem Cabo Verde, e o Brasil tem uma atuação muito forte nesse oceano, né? E, por isso, nós temos várias iniciativas junto ao oceano que são muito reconhecidas no âmbito internacional. Mais uma, por favor, Júlio. Aqui eu vou... A imagem ficou invertida aqui, realmente é uma pena, mas vocês vão ver que, dentro dessa questão das águas jurisdicionais brasileiras, nós temos uma iniciativa, nós temos uma secretaria de governo que chama CECIRM, né, que é a Secretaria da Comissão Interministerial para Recursos do Mar. Dentro dessa comissão, nós temos um projeto que chama Projeto Arquipélago, que nós cuidamos das nossas ilhas oceânicas.
Existe um conjunto de ilhas chamados Penedos de São Pedro e São Paulo, que ficam distantes do continente 1.200 quilômetros. Eu vou só contextualizar para vocês aqui, né? Fernando de Noronha está distante do litoral 400 quilômetros. Essas ilhas estão distantes do litoral 1.200 quilômetros. O continente africano está distante da costa brasileira 2.300 quilômetros. Ou seja, essas ilhas ficam literalmente no meio do oceano, ficam literalmente ali no limite da elevação central do Oceano Atlântico, né? na mesoceânica ali. E lá a Marinha tem uma estação científica, um ambiente muito hostil, um ambiente que tem muita atividade sísmica. Se vocês olharem ali, aquela casa ali, ela está suspensa em amortecedores, porque ela trabalha o tempo todo. E aí, o primeiro ponto que eu acho que é comum é porque nesse ambiente aí não se deixa nada, né? Por exemplo, toda a comida, todo o material vem do continente, vem por mar, e todo o dejeto volta para o mar. Essa estação ela tem um tanque séptico, os dejetos são tratados, mas são desidratados, mas o dejeto sólido retorna ao continente, não tem nenhum tipo de poluição nesse ambiente. Então, é uma similaridade aí muito interessante para essas iniciativas que a gente tem feito aí no Habitat Marte. Júlio, por favor, mais uma. Aí é uma foto desse Penedo, né, bastante remoto, mas, por favor, você pode avançar um pouquinho mais. Eu vou centrar minha apresentação nesses 4 temas, né, no mergulho hiperbárico, na atividade de submarinos, nessas características de passos confinados e no preparo da tripulação, que é ali que vão surgir as semelhanças. Avança, por favor, Júlio. Sobre o mergulho hiperbárico. Continuando. Você pode avançar mais um. Aqui também a imagem ficou invertida. Mas, pessoal, não preciso dizer que a atividade marítima é... perfeito, Júlio. Olha, agora você conseguiu. Obrigado, te agradeço, Júlio. Essa questão a respeito da atividade em altas profundidades, ela acompanha praticamente a evolução da humanidade, tanto que a gente tem desenhos de Leonardo da Vinci com sinos de mergulho, né? E ela teve um grande impulso ali por ocasião das grandes navegações. Essa imagem, por exemplo, vocês estão vendo à esquerda, é uma imagem ali do século XV, né, 1498, mais especificamente, né, um galeão espanhol. E, logicamente, conforme os navios afundavam, tinha toda uma necessidade de se resgatar aquele material que estava no leito marinho. E aí o que acontece na prática é que começou-se a ter o desenvolvimento das tecnologias, e aí o que surgiu na prática foi a constatação da realidade da questão da doença hiperbárica. Júlia, avança, por favor, uma. Se você puder inverter também, Júlia. Isso, perfeito. E aí eu puxo esse tema aí a respeito de trabalhar sob pressão, né, com um organismo pressurizado. A lei da física que regula isso é a Lei Geral dos Gases, né, aquela que a pressão e o volume eles são inversamente proporcionais. E aí, nesse exemplo que eu dou dessa garrafinha da direita ali, né, é uma provocação muito simples, mas que às vezes a gente não alerta, né? Os líquidos, né, eles são incompressíveis, enquanto os gases são compressíveis, né, são comprimíveis ali. Então, você nunca vai ver água comprimida, né? Você sempre vai ver água pressurizada. Mas os gases que estão dentro desses líquidos estão pressurizados. Então, por que quando a gente abre uma garrafa de Coca-Cola, aquele gás sai lá de dentro, né? Porque enquanto a garrafa está tampada, ela tem uma pressão maior do que a pressão atmosférica. Quando nós comunicamos esse líquido com a superfície, ele expande, o gás expande e sai. Isso acontece exatamente igual no nosso organismo, né? Só que o que acontece na prática é que, enquanto nessa garrafa ela está aberta, o sangue que está comprimido ele não está em comunicação direta com o ar. Então, os gases estão pressurizados dentro do sangue, só que esse gás, para sair dentro do sangue, tem uma série de ações que são extremamente sensíveis que nós temos que tomar para não ter problema. Essa é a chamada doença descompressiva, né? Eu já vou introduzir aqui um ponto que é o seguinte: para você comprimir
para você comprimir um corpo é muito rápido. Para você comprimir um mergulhador, você demora, por exemplo, um mergulho de 300 metros, para você comprimir ele, você demora em torno de 2 dias. Mas para você trazer um mergulhador de 300 metros à superfície, para você despressurizar ele, você demora em torno de 21 dias, até por vezes, dependendo da situação, dependendo do ambiente de trabalho dele, até 30 dias. Ou seja, esse mergulhador ele vai ser descomprimido dentro de uma câmara hiperbárica, na qual ele vai ter que permanecer ali por 1 mês, quando ele fez esse mergulho a 300 metros. Por que isso? Né? Por causa desse desenhozinho que está à esquerda embaixo ali, né? Que é a questão da pressão. Você vê, se nós aumentamos a pressão de 10 metros, o volume do corpo cai pela metade. Então, vocês veem a pressão imensa que acontece lá numa profundidade de 300 metros, por exemplo. Então, por favor, Júlia, a próxima. Se você puder avançar. Isso. Eu te peço para inverter também. Obrigado, Júlio. E aqui estão as doenças, as chamadas doenças descompressivas, comum à atividade de mergulho. Do lado esquerdo, nós temos as doenças afetas ao aumento de pressão. Lá no fundo, nós temos a osteonecrose, que é uma necrose do tecido ósseo, quando ele trabalha sob muita pressão contínua, e as doenças que são mais comuns, que são na subida, né? Então, por exemplo, a embolia traumática pelo ar, que é o chamado ETA, ele acontece quando o mergulhador está retornando, quando a pressão está diminuindo. Por que isso? Né? Porque os gases dentro da corrente sanguínea começam a se expandir. Aqui na figurinha superior, onde tem aqueles mergulhadores ali, vocês vão ver que o que é muito comum conforme essa bolha ela passa nas articulações do corpo, expandindo, ela ali para. E isso pode gerar traumas musculares e traumas até do tecido ósseo, de forma que o mergulhador pode ter dificuldade de movimento ou até algum tipo de paraplegia ali. Tem vários casos aí do mergulhador perder o movimento dos membros na subida. Júlio, por favor, mais uma. E aí vem essa... Te agradeço aí que você conseguiu inverter. Vem essa figura aí que mostra sinos de mergulho. Na parte inferior direita, nós temos 2 sinos de mergulho. A técnica nós pressurizamos o mergulhador dentro do sino, então esse sino fica pressurizado, por um exemplo, de 300 metros. Esse sino é levado à profundidade, isso na superfície, né? Esse sino é levado à profundidade de 300 metros. Lá, esse sino é comunicado com o mar, é aberto e o mergulhador sai para fazer a sua atividade. No caso aí, à esquerda, nós temos um mergulhador fazendo solda em imersão, né? Então, eu falo que é o confinamento dentro do confinamento. Por quê? Porque o mergulhador está dentro de um escafandro, que está dentro de um sino, que está dentro de um centro hiperbárico e que está dentro de um navio. Ou seja, é o confinamento do confinamento. Então, toda essa atenção com relação à alimentação dele, com relação aos dejetos dele, com relação à saúde dele, tem que ser muito bem pensado. E aí eu faço a nossa similaridade com o Habitat Marte. Porque a questão aqui é como resgatar essa pessoa numa situação de emergência, que foi a área que eu me especializei, né? A gente tem que pensar isso lá na Estação Marte. Como reagir naquela situação extrema quando o mergulhador teve um problema dentro do sino de mergulho. Por favor, a próxima, Júlio. E aqui são vários exemplos de sinos, né? de compartimentos de confinamento. Oi, você está me ouvindo, Júlio? Sim.
Desculpa aí, o meu computador hoje não está me ajudando, né? Esse domingo aqui ele resolveu não acordar. Eu caí, meu computador caiu aqui, ele desalimentou e eu entrei agora pelo telefone. Tá. Mas vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo bem. Então, volta, por favor, naquela imagem que eu estava anteriormente. Perfeito. Então, aqui eu tenho imagens de câmeras hiperbáricas, né? Essas duas câmaras da direita, do centro e da direita, são câmaras que são usadas para tratamento de saúde, né? Tem uma técnica que é oxoterapia, que é você aumentar a concentração de oxigênio em determinado tecido, por pressão. Então, ali à direita, essa pessoa está pressurizada numa câmera que é transparente, né? Acaba sendo uma situação confortável, porque ela está deitada, e ali a gente bota com pressão uma determinada taxa de oxigênio para o tratamento dessa pessoa. Eu não sei nem se eu estou com imagem aqui, gente. Desculpa, agora. Acho que agora eu apareci aí, né? Desculpa aí que eu estava sem imagem. Então, voltando, no centro ali a gente tem uma câmera também de tratamento de gases, mas uma câmera coletiva. Ali vocês veem em pé um médico, né, que faz a dosagem ideal do gás em cima desses pacientes. Eu relembro sempre que o segredo aqui é a taxa do gás, de determinado gás, em determinada atividade. E à esquerda, embaixo, nós já temos uma atividade de mergulho, de saturação para mergulho. Ali são 3 mergulhadores que estão sendo preparados para uma determinada profundidade. Eles estão sendo preparados para descer aquela profundidade. Por favor, avança mais uma, Júlio, por favor. E aí, por exemplo, o exemplo que eu dou, a Marinha, ela lá em Niterói, né, o Aníbal Bentes conhece bem essa estrutura, ela tem um centro de formação de mergulhadores, que é um centro de instrução, e dentro desse centro de instrução, ela tem uma sequência de câmaras hiperbáricas, né? Esse é o centro hiperbárico dessa base de submarinos, e ali são desenvolvidos o treinamento, a preparação desses mergulhadores. E também são feitos alguns testes de materiais, esse tipo de coisa. Júlio, você avança mais uma, por favor. E aqui, obrigado, Júlio, você conseguiu inverter. E aqui eu dou exemplo de 2 navios, né? Esse navio da direita foi o navio que eu comandei, que é o navio do Socorro Submarino Felinto Perry, foi um navio com o qual eu fui à Antártica. E aqui à esquerda, a gente tem um navio comercial, que são navios que apoiam prospecção de petróleo no Brasil, né? Então, esses navios mantêm continuamente equipes de mergulhadores preparadas para determinada profundidade. Tem uma equipe de mergulhador preparada para 200 metros, tem uma equipe de mergulhador preparada para 100 metros, uma equipe de mergulhador preparada para 50 metros, porque cada profundidade é uma demanda de tempo e de especificidades do organismo, né? Então, o que eu estava falando anteriormente, dentro desses navios você tem um centro hiperbárico, como aquele que a gente viu há pouco. Dentro desse centro hiperbárico nós temos um sino hiperbárico, e dentro desse sino hiperbárico nós temos um mergulhador com um capacete na cabeça ali, que é um escafandro. Ou seja, é o confinamento dentro do confinamento. Por favor, Júlio, mais uma. E aqui eu entro na questão dos submarinos, né? Que também é uma especialidade minha. Eu peço aí, Júlio, se você puder inverter a imagem. Ótimo, obrigado. O Brasil ele é um dos países mais antigos que operam submarinos, né? A gente está com 108 anos, né, de operação de submarinos. Atualmente, nós temos em desenvolvimento no país um programa que se chama Programa de Desenvolvimento de Submarinos, que é esse ProSub, que vocês têm a imagem aí à esquerda. Essa é uma imagem do lançamento do submarino Humaitá, que foi feito no dia 18 de dezembro do ano passado. E esses submarinos, à esquerda, aí, no caso, que são a classe Riachuelo, são submarinos convencionais mais modernos do mundo. Estão sendo construídos aqui no Brasil, no município de Itaguaí, no Rio de Janeiro. É dentro desse programa que é o ProSub, Programa de Desenvolvimento Submarino. E tudo isso só é possível por causa dessa expertise, por causa desse conhecimento que o Brasil tem nessa atividade abaixo da superfície. Eu não preciso dizer que voltando aqui naquela provocação que eu falo, a importância do mar para o Brasil, né? Porque você vê, 95% da nossa economia ela transita pelo mar, 85% do petróleo que é explorado ele vem do mar, ou seja, o Brasil, numa parceria estratégica nacional, ele tem um conhecimento muito grande dessas questões. Por isso que nos dá essa capacidade de falar sobre esses assuntos, né? Por favor, Júlio, mais uma. E esse é um ambiente submarino, né? É um ambiente muito mais agradável, né? Essas fotos aí, né? Logicamente, eu tenho certas fotos que eu não posso mostrar, porque são fotos
confidenciais, porque tem muito sigilo ali de equipamento. Esse é um submarino museu, tá? À direita, em cima, nós temos o espaço de trabalho normal, que é o compartimento do comando, e ali você vai ver, esse é um submarino da década de 70, né? Mas você vê que você tem uma infinidade de sistemas ali que você tem que operar. Na foto do meio, você tem um refeitório, e na foto de baixo, você tem um beliche, né? Vou dar um exemplo aqui das comissões mais extremas que a gente vive na atualidade na humanidade. Os submarinos balísticos das potências, né, os russos, os americanos e os franceses e ingleses, eles fazem deployments, eles fazem comissões que chegam a 6 meses. Ou seja, o indivíduo ele fica 6 meses em espaço confinado. No Brasil, por causa de características dos nossos submarinos, nós ficamos, no máximo, em imersão, em torno de 2 meses. O meu recorde específico são 32 dias, mas mas as comissões, eu falo sem voltar à superfície. As comissões dos submarinos brasileiros são comissões de meses, mas periodicamente ele volta à superfície por causa de restrições desses equipamentos. Mas, voltando, o espaço dentro de um submarino é um espaço cuja pressão é uma pressão atmosférica. A pressão lá ela só vai deixar de ser atmosférica caso ele tenha algum problema, né? Caso ele tenha uma queda de pressão ou caso ele tenha uma pressurização maior. Mas, na prática, ele continua na pressão atmosférica o tempo todo. Então, e devido ao espaço ser maior e devido a essa questão da pressão, a atividade é mais tranquila, ao contrário do mergulhador que eu estava citando anteriormente. Mas, em situações de emergências, esse submarinista também vai ser pressurizado a pressões acima da pressão atmosférica, com a mesma situação que a gente estava falando anteriormente. A próxima, por favor. E aí vem a questão do espaço confinado, né? Aqui, na verdade, essa vai ser minha última tela. E aqui a gente pode fazer uma infinidade de paralelos ali, inclusive com a fala da Dívia anteriormente. O espaço normal de trabalho no submarino é à direita em cima. Vocês estão vendo ali que são operadores de equipamentos, né? Eles ali estão operando os sistemas de trimagem e compensação do navio, literalmente estão conduzindo o submarino. Ali você tem os timoneiros que estão nos manches e os comandantes e o comandante e o imediato por trás supervisionando. Mas o que eu quis colocar aqui, embaixo, à esquerda, é um painel de controle atmosférico. A atmosfera do submarino é extremamente controlada. Por quê? Porque qualquer contaminação por gases ali é letal, né? Se você deixar entrar na atmosfera um gás que seja venenoso e não controlar ele, a tripulação toda pode vir a morrer e você nem perceber. Então, você tem um controle atmosférico constante. Tanto é que se fala que um gás, que uma atmosfera dentro de um submarino de períodos longos, ela tem uma qualidade de ar infinitamente maior do que o que a gente respira aqui fora. Porque as taxas de oxigênio, as taxas de CO2 são monitoradas no detalhe. Então, o sistema é extremamente rico em oxigênio ali e isso é extremamente benéfico para o organismo. Ali no meio, a gente tem um painel, um equipamento de controle já em emergência, mas o que eu queria falar mesmo nessa transparência é essa da direita embaixo, né? Por quê? Porque ela tem traz a questão, como a Dívia estava falando, da qualidade da alimentação dentro do submarino, né? Você tem uma contaminação por bactéria a bordo de um submarino é mortal. Ali você não pode ter uma doença que entre junto com a comida. E daí que o Brasil desenvolve toda a expertise, todo esse conhecimento na questão de alimento desidratado e alimento irradiado. Né? Eu hoje trabalho numa empresa que busca parcerias com irradiação de alimento. O alimento irradiado ele tem uma qualidade infinitamente melhor. Ele baixa o nível da bactéria ali, logicamente da bactéria prejudicial, né? A níveis muito, muito interessantes. E da mesma forma, como a gente está falando sobre alimentos, a gente tem a questão dos dejetos. Os submarinos têm tanques sépticos, esses tanques sépticos, que são tanques de esgoto, né? Esses tanques sépticos são tratados por bactérias e o resíduo só vai ao mar quando totalmente limpo. Ele não tem um resíduo poluente, né? E a última apresentação, por favor, Júlio, a última tela, é a questão do preparo da tripulação, né? Aqui a gente pode fazer uma infinidade de paralelos ali, né? Como eu falei,
você tem deployments, né? Você tem comissões que, por vezes, duram semestres ali, uma infinidade de tempo dentro em ambiente confinado. Então, logicamente, você vai ter que ter um preparo físico muito bom desse tripulante, você vai ter que ter um preparo de saúde muito bom desse tripulante, né? Então, essa foto que eu estou mostrando à esquerda, mas, acima de tudo, você vai ter que ter um preparo psicológico muito bom. Não só na Marinha, especificamente, não só do tripulante, como da família do tripulante. Nenhum tripulante vai ficar 6 meses dentro d'água, sem falar com a família, se não tiver a tranquilidade de que a família está bem, né? Então, hoje, com a questão da pandemia, nós vemos uma situação muito peculiar, né? Porque a gente tem que fazer os nossos lockdowns da vida aí, os nossos confinamentos, e essas questões de relações, esse tipo de coisa, ficou muito evidente. Agora, o preparo psicológico do tripulante é muito importante. Na Marinha, especificamente, os cursos de submarino de mergulho são cursos que duram de 1 ano a 1 ano e meio. Tem a primeira fase do curso, que são cursos teóricos, onde você aprende toda a teoria a respeito da questão dos gases, da questão dos equipamentos propriamente ditos, e depois disso esse tripulante ele embarca para um período de testes, que é o que a gente chama de fase prática dos cursos. E durante essa fase prática ele vai sendo acompanhado psicologicamente. Às vezes o tripulante quer ser submarinista, mas ele tem ali uma claustrofobia escondida que ele não conhecia e que só vai aflorar depois do 25º dia de imersão. Então, essa questão do estresse, da exaustão mental, ela é muito, muito considerada por ocasião dos cursos, né? Por isso, são cursos muito seletivos, muito rigorosos, porque realmente você correr o risco de ter um tripulante desequilibrado dentro de uma situação daquelas, como eu coloquei, que é o confinamento dentro do confinamento, não é admissível, né? Então, essa preocupação toda. Tá bom? Júlia, a última, por favor. A última, eu acho que é que eu encerro, né? É só a minha despedida. Aí está meu e-mail, né? Logicamente, eu aqui falo, o meu e-mail pessoal. Eu sou um apaixonado por essa atividade de submarina, atividade de mergulho. Realmente me coloco à disposição para qualquer pergunta. Vocês podem me enviar perguntas, que eu recebo frequentemente perguntas dentro desse e-mail aí. E agradeço novamente ao professor Júlio e ao meu amigo Aníbal Bentes aí pelo convite, e me coloco à disposição para perguntas. Obrigado a todos. E peço desculpa aí pela confusão que foi essa apresentação aí, por não ter conseguido compartilhar aí. Eu estou falando de tecnologia aqui, não consigo nem operar o meu computador, né? Absurdo isso. Mas faz parte aí, desculpa a todos e obrigado, Júlio. Muito obrigado. Bom, Tomé. Obrigado pelo compartilhamento do seu conhecimento, das suas experiências. Eu queria fazer uma pergunta relacionada a quais são os principais problemas psicológicos que afloram em virtude de um confinamento tão extremado como esse que você comentou, e como eles são superados? Nós temos todo um acompanhamento das tripulações, né, por psicólogos na Força de Submarino e por linhas ali não só do tripulante, como da família. Vou te dar um exemplo muito simples, Aníbal. Você não consegue discutir com a tua esposa e embarcar num submarino e ir para o mar para ficar 6 meses. Você tem que ir para o mar com a certeza que a tua família está resguardada e que você tem um background ali que cuida dessa família. A gente na Marinha chama isso de família naval, né? Por isso que são essas questões de acompanhar esses detalhes do dia a dia. Isso hoje para a gente acaba sendo muito, muito próximo, né? Por causa dos lockdowns aí, por causa das quarentenas, né? Você vê que a quarentena nos levou a situações limites, né? O que era bom ficou muito bom, o que era ruim desandou, né? Então você hoje tem uma crise de depressão, você tem uma juventude que passa por momentos muito complexos, né? Porque olha o futuro e não sabe como isso tudo vai terminar. Então hoje acaba sendo fácil conversar com todo mundo sobre isso, mas lá atrás, 20 anos atrás, todo mundo olhava e falava: não, isso é uma besteira, isso é um detalhe. Qualquer um vai para o mar e fica 6 meses lá tranquilo, a família está tudo... Bom, mas voltando aqui, o acompanhamento da estrutura pessoal do tripulante é o que nos
mais nos preocupa e é onde nós mais botamos atenção. Ninguém vai ter um surto se não tiver uma causa de um surto anterior. Ninguém tem um surto. Normalmente ali tem uma questão pessoal desse indivíduo, né? A questão financeira, a questão familiar, etc, etc. Não vou ficar entrando nesse mérito aqui, que é muito complexo. Mas o que é importante é você ter um acompanhamento do equilíbrio geral desse tripulante. E aí eu poderia dizer que é esse que é a nossa maior preocupação. Eu vou te pedir, Aníbal, se você puder acompanhar as perguntas aí, porque eu estou no meu telefone agora e não estou conseguindo. Eu já ia pegar aqui, ó, tem aqui um comentário muito interessante esse tema. Muitas coisas podem ser aproveitadas para missões espaciais. Foi o Rafael Ribas que contribuiu. A Aaron Harford também falou muito bom. I love submarines because they are like spaceships. E aqui tem uma pergunta da Rafaela. Quais os tipos de materiais são usados na fuselagem dos submarinos? O submarino ele é feito de ferro e solda, né? O casco do submarino ele é comprimido conforme ele aumenta a pressão. Vocês veem ali que aquela minha primeira apresentação ali, a minha primeira tela, ela fala da compressão do volume, né? A gente, quando mergulha, o teu organismo é comprimido, o teu pulmão é comprimido, o submarino ele também é comprimido, e esse aço ele é comprimido, e não só o aço, como a solda do aço é comprimida. Então, a tecnologia é desenvolver um aço que consiga comprimir e dilatar conforme o uso. Essa é a grande tecnologia. Os primeiros submarinos eram de aço rígido, e esse aço trincava e o submarino afundava. Eu não preciso falar de acidente submarino aqui, que volta e meia a gente tem um, né? Tivemos agora, há pouco tempo atrás, um na Indonésia, tivemos o da Argentina, que foi muito comovente, porque é um país irmão aqui do lado. O fato o submarino é uma máquina feita totalmente de ferro, e esse aço comprime e dilata. A estrutura interna do submarino é pendurada em calços que absorvem essa dilatação, né? Eu, aqui na minha experiência, quando você está mergulhando no submarino, você desce a profundidades maiores, você escuta ele comprimir, você escuta o barulho do aço rangendo ali, aquele crec, 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 crec. E isso tem um limite, né? Você vê que as nossas fossas marianas, que são as profundidades abissais, elas têm 8.000 metros de profundidade. Os submarinos normais, eles nem pensam passar perto dessa profundidade, porque é chamado a cota de colapso do submarino, aquela cota no qual ele vai ser quebrado de fora para dentro. E aí cada submarino tem uma cota, esses dados são secretos, né? Nenhum país diz essa profundidade de colapso, porque a diferença ali, né? Se você levar aquele submarino naquela profundidade, ele vai quebrar. E essa é a tecnologia que existe, a tecnologia de você ter aços que sejam dilatáveis, né? Comprimíveis e descomprimíveis. Ok, nós temos aqui uma pergunta também da Emilyn. Como é o sistema de segurança cibernética? Tem uma equipe que coordena essa área contra ataques ao sistema malware? Contra os malware, sistemas de computadoras de bordo, né? A estrutura do Estado brasileiro ela é muito baseada nas Forças Armadas brasileiras, né? Essas tecnologias de ponta, que são tecnologias que fazem a diferença de um país para o outro, vou dar o exemplo da tecnologia nuclear. A tecnologia nuclear, na qual o Brasil é muito avançado, ela foi iniciada na Marinha. A Marinha tem um programa nuclear que o pioneiro foi o almirante Álvaro Alberto, que o Aníbal Bentes conhece bem aí, né? As nossas estações nucleares, as nossas usinas nucleares em Angra dos Reis, nós temos 3, né? Angra 1, Angra 2 e Angra 3, elas têm o nome desse almirante, que é o almirante Álvaro Alberto. Então, a questão nuclear está com a Marinha, posso dizer assim, foi baseada na Marinha. O primeiro curso e o único curso de bacharelado de energia nuclear está na UFRJ, e o primeiro curso de engenharia naval está na USP. Tá? Hoje em dia, nós temos cursos de engenharia naval por todo o Brasil. Mas o que eu quero dizer, a Marinha ela sempre entendeu que ela, como ferramenta precursora de tecnologia, ela arrasta o país. São certas tecnologias que o Brasil são tecnologias de Estado, digamos assim.
Então, se nós formos no artigo 7º da Constituição, o assunto nuclear está com o Estado brasileiro. Você não tem uma empresa privada, você não tem uma usina privada de energia nuclear no Brasil, enquanto você tem em outros países. Eu estou dando esse exemplo da questão nuclear, que é aquela que mais é afeta, porque hoje trabalho dentro desses programas. Mas, em síntese, o que eu queria voltar é que essas tecnologias de Estado elas estão muito baseadas em capacidades das Forças Armadas. Então, a parte nuclear está com a Marinha, a parte aeroespacial está com a Força Aérea, né? Nós temos a base aérea de Alcântara, vocês aí devem ter contato direto com a Força Aérea, eu acredito. Eu hoje estou em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo, que pese eu ser carioca, eu estou morando em São Paulo, mas aqui em São José dos Campos, na figura da Embraer e na figura do ITA, nós temos ali tecnologias de ponta no mundo inteiro, tanto que são atores influentes na atividade aeroespacial externa, né, fora do país, e a parte da defesa cibernética ficou com o Exército. É isso que eu queria chegar, dessa volta toda para chegar nesse ponto, Aníbal. Hoje nós temos, dentro da Presidência da República, um gabinete que chama Gabinete de Segurança Institucional. Esse Gabinete de Segurança Institucional ele é uma estrutura de proteção às instalações e tecnologias que fazem a diferença. Então, o Exército hoje tem uma escola de defesa cibernética que fica em Brasília e é muito avançado nesse sentido. Os programas eles andam em paralelo, mas com proteções específicas. Por exemplo, o anel de informações da tecnologia dentro dos programas nucleares ele é isolado, ele não fala com nada. Mas, ao mesmo tempo, ele é monitorado por esse centro. Eu não tenho detalhes, dessa volta toda eu não vou responder, né? Mas eu sei, tem uma preocupação enorme nesse sentido. Aquele conhecimento crítico do setor ele é preservado, isolado fisicamente, de forma que você não sofra e não tenha possibilidade de ameaças. A grande diferença é quando você tem que se comunicar, né? Você pega instalações, por exemplo, da parte elétrica. Quando os controladores são externos à instalação, você fica vulnerável. Então, nesse sentido, o que você faz é isolar fisicamente o sistema e ter toda uma preocupação com relação à possibilidade de invasões até por funcionários, Então, também tem toda uma questão da segurança e do controle de quem trabalha nesses programas. Não sei se eu respondi. Obrigado, Tomé. Júlio, teria alguma pergunta? Não, estou achando maravilhosa aqui a exposição de Tomé aí. Muito bom, muito... A gente vai marcar com você de novo, tá, Tomé, para a gente uma palestra específica para estar convidando o pessoal. Mas achei muito interessante os pontos aí que foram apresentados. Acho que a gente tem muito a aprender. Eu achei bem interessante desde que a Aníbal fez a provocação para a gente ter essa apresentação hoje aqui. Acho que tem tudo a ver, né, com assim a questão das relações. Uma coisa que eu não tinha pensado ainda é que como muitas das missões análogas que a gente tem geralmente são jovens, né? Assim, e às vezes não existe muito apoio para essas missões análogas, né? E assim, é diferente de repente de um militar que tem essa atividade como profissão, né? Tem alguns apoios. E já muitas vezes o astronauta análogo que está participando dessas missões, ele de repente às vezes não tem esse apoio todo. Eu vi assim uma experiência interessante no governo do Peru. Eles apoiam os estudantes para participarem de missões internacionais e lá eles têm, às vezes compram uma passagem, a melhor passagem que tem para ele estar se deslocando, dá ajuda de custo, paga a inscrição dele para participar da estação. Então é muito importante esses apoios para que essas estações o apoio aos participantes, né, para que eles possam estar participando de maneira adequada, né, assim, dedicada a essa atividade, porque se de repente ele está numa missão e de repente existem outras preocupações, isso pode prejudicar assim a permanência dele durante uma missão espacial análoga, né? Isso é uma relação que eu fiz, eu não tinha pensado ainda nisso, nessa perspectiva, que foi uma ideia que eu tive aqui a partir da sua apresentação, né, que foi a partir da pergunta de Aníbal aí, mas achei bem
interessante essa perspectiva. Ele precisa estar muito tranquilo durante... Por isso que muitas vezes existe um protocolo para não estar, de repente, reportando todas as informações que estão acontecendo no mundo exterior, né, na superfície, para aquelas pessoas que estão embarcadas, né? Então, é como se criasse um universo próprio ali, um universo paralelo, para tanto proteger emocionalmente aquelas pessoas que estão a bordo da estação, né? Se você da estação não, do submarino. Se você quiser complementar aí. Exatamente. Hoje na mídia aí, a gente tem milhões de explorações desse tema, né? Teve um filme que saiu no Netflix há pouco tempo atrás que é Os Eleitos, que é o programa precursor do espacial americano na década de 50, ali, né? naquela disputa entre as duas potências da ocasião ali, que eram a União Soviética e os Estados Unidos. Você vai ver que o processo seletivo ali ele vai no nível familiar. Tem um ponto ali, tem uma cena do filme que ele fala: eu não posso brigar com você, porque senão eu vou sair do processo seletivo para ser o primeiro astronauta americano. Então, esse acompanhamento ele é fundamental, né? Eu volto no ponto de novo. Você não pode levar para uma comissão, para uma missão dessas de meses no espaço, uma pessoa que está com problemas pessoais, né? Então, tem todo esse acompanhamento aí, sem querer falar estereótipos, né? Sem querer julgar ou nenhum comentário sobre esse sentido. Agora, a pessoa ela tem que ser preparada física, médica e emocionalmente. Isso eu não tenho dúvida, Júlio. Isso aí eu vi durante essas décadas que eu passei confinado, né? Isso é vital, né? Mas voltando, o que eu acho interessante, né, Júlio? É por isso que eu agradeço muito a você e ao Aníbal essa oportunidade. Nós temos no Brasil iniciativas fantásticas, muito alinhadas com o que vocês fazem, né? Eu volto de novo nesse órgão da Marinha, que é a Secretaria Interministerial para Recursos do Mar, que cuida dos arquipélagos e cuida do Programa Antártico, né? É uma pena a gente não ter conosco hoje aqui o próximo palestrante, né? Que seria o Macedo, que também é originário da Marinha, e ele comandou a Estação Antártica, né? O tema da apresentação dele aqui hoje seria Antártica, liberdade ou prisão? Era alguma coisa assim. Porque você, quando está na Antártica, eu tive a oportunidade de ir à Antártica com esse navio, né? Você olha aquela vista toda ali, aquele cenário que é simplesmente deslumbrante, né? E você, poxa, eu agora me sinto realmente livre. Mas se você olhar por outro lado, você vai falar: eu estou preso nesse ambiente, porque eu não consigo sair daqui. Se eu quebrar minha perna agora e precisar ir ao hospital, eu não vou ligar para o 190 e vão vir me resgatar. Então, essa dicotomia aí entre o confinamento e a liberdade é muito interessante, né? E a gente tem que expandir um pouco, como você está falando, para as nossas futuras instalações em outros planetas, né? A pessoa tem que ter isso perfeitamente em consideração. E aí, volto de novo no ponto, né, que eu acho que a tua pergunta é esse preparo desse indivíduo para essas situações limites que eles vão ser submetidos. Exatamente. Por isso que tem tantos testes psicológicos, né, para isso, né? E eu tenho um filme do Neil Armstrong, né, que eu não estou lembrado, acho que é O Primeiro Homem, que aí ele fala que ele perde o filho, né, ou a filha, né, morre, né? E aí o pessoal pergunta: você está preparado? Como é que você lida com isso, com a morte do seu filho, né? Quer dizer, ele estava em pleno programa e aí ele realmente foi uma resiliência absurda, né? Fantástica, assim, que ele conseguiu lidar com isso aí. Mas assim, às vezes tem várias circunstâncias dolorosas e estressantes que podem ocorrer na trajetória de cada um. E como é que você consegue manter essa sustentabilidade pessoal, né? Emocional, né? Então, um desafio muito grande. Exatamente. Tomé, me vi mais uma pergunta que tem a ver com o debate que está ocorrendo. Naturalmente, devem ocorrer desentendimentos, conflitos, né, aborrecimentos. Como é que, confinado num submarino submerso, são tratados esses conflitos do dia a dia, conflitos que surjam eventualmente? É justamente esse ponto, Aníbal. Eu acho que é aquilo que eu estava falando. A seleção desse tripulante, ela demora décadas, né?
Por exemplo, hoje os oficiais submarinistas brasileiros todos são originários, com raríssimas exceções, todos são originários da Escola Naval, o que você muito bem conhece. Então, você vai ver ali que ele já tem aquele perfil. Eu não estou falando isso de meses, não, gente. Eu estou falando de décadas. Esse tripulante, ele acompanha. Você, para formar um submarinista, se você for botar na ponta do lápis, você demora 20 anos. Entendeu? Porque você vai acompanhando ele desde... Ele tem que ser formado na Escola Naval, com curso de engenharia, com uma habilitação específica do assunto, para depois fazer o curso submarino, e durante esse curso submarino você tem 6 meses no qual você é testado. E aí, Bento, de uma forma muito direta, tem gente que não tem perfil. Simples assim. Hoje nós notamos que nós estamos muito polarizados, né? Está todo mundo muito à esquerda, muito à direita, né? Está todo mundo pavio curto, todo mundo briga o tempo todo. Isso é um exemplo típico do que tem que ser evitado. Tem um acompanhamento durante a fase prática do curso, o candidato é acompanhado, né? Agora aquilo, né? No dia a dia ali, você tem que apaziguar esses assuntos, né? E não deixar aparecer nenhuma questão assim mais polêmica, né? Então, a gente tem uma brincadeira que nós, a bordo dos submarinos, não falamos de futebol, não falamos de religião e não falamos de política. Simples assim. A gente só trata assuntos técnicos da atividade. Isso é aquele conceito novo do mindset, né? O cara ele tem que saber isso anteriormente. Ele eu vou entrar aqui e vou desestabilizar essa equipe. Se ele for com esse perfil, ele vai correr riscos, porque se aquela atividade corre risco, ele corre risco também. Né? Você vê ali que dificilmente você tem sobreviventes de afundamento submarino, né? Ninguém, porque é uma atividade tão de risco que realmente são perdas totais. Então, as pessoas têm esse perfil e têm essa consciência e, muito pelo contrário, geram o que a gente chama, você bem conhece esse termo também, você tem um espírito de corpo ali muito unido. Ali, a máxima é que nós todos juntos somos melhores do que sozinhos e que a gente está aqui para se ajudar, não para se dificultar. E isso vai no mindset do indivíduo desde a origem da seleção. Eu não sei se eu te respondi. Tem problemas, lógico que tem, mas eles são apaziguados porque o perfil do tripulante é um perfil conciliador. Eu fiz essa pergunta imaginando os casos extremos de uma tripulação de uma equipe em Marte, em que todos também têm uma grande interdependência. Alguém pode ter algum desconforto, algum conflito, e o grupo não vai poder abrir mão daquela pessoa por determinadas questões pessoais ou de conflitivas. Vai ter que resolver isso da melhor forma possível para manter o grupo sempre íntegro, né, e unido e trabalhando em prol do mesmo objetivo. Bom, nós já temos 50 minutos de conversa. Júlio, encerramos por aqui? Isso, a gente apareceu uma oportunidade aqui de uma apresentação aqui de o que foi incluída, né, assim, em vista dessa modificação aí. Então, a gente tem só mais 2 minutos aí, eu vou depois chamar o próximo, a gente vai retornar à programação em inglês aí. Ok. Então, agradecer aí a Aníbal, né, pela condução aí, pela mediação, Aníbal Bentes, e também ao nosso querido aí, capitão de mar e guerra, Tomé Albertino de Souza Machado. Muito obrigado pela exposição. Vamos marcar novamente, tá? Sem essas pedras no caminho que teve da tecnologia, a gente marca novamente convida também o pessoal para uma atividade específica conosco, mas muito obrigado. Deixo a palavra para vocês dois aí. Bom, também quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco no evento do Habitat Space. E esperamos contar com você futuramente nos próximos as próximas atividades e até mesmo as presenciais que virão a acontecer assim que a pandemia permitir. Então, muito obrigado, um abraço e suas palavras finais. Aníbal, eu que agradeço, o professor Júlio, muito obrigado, né? Nós todos que somos apaixonados aí por tecnologia, né? Por desafios, né? E aquilo que eu falo sempre, né? Olhando o futuro como um futuro melhor, né?
A gente vive um momento muito complexo, onde você tem uma epidemia de negacionismo, né? Você abre a capa dos jornais aí, o obituário ele passou para a capa, quando, na verdade, não é nada disso, gente. Na verdade, a gente vai passar por esse momento. O Brasil tem dado exemplos claros aí de sucesso em várias áreas, e eu sou um otimista por natureza, né? Até por essa formação de muita atividade de risco. Você não pode entrar numa atividade de risco achando que vai dar tudo errado. Então, a gente acaba sendo muito preparado para isso, e eu acho que isso eu posso contribuir muito. E eu não falo isso como brasileiro, né, como o Brasil, que é um país, é o melhor país do mundo, né, fantástico, humanidade, mas como a humanidade em si. Né? Essas iniciativas de vocês, a humanidade amanhã ela será melhor. Né? E nós estamos falando aqui do habitar Marte, é algo tão longe do que nós pensávamos 20 anos atrás, e hoje é uma realidade. Entendeu? E eu realmente me coloco à disposição. Tenho, como eu coloquei aqui, tenho alguma experiência nesse sentido. Aí também trabalhei no GSI. Nós temos estruturas dentro do governo fantásticas e realmente acho que a gente pode ter muita parceria aí no futuro. Novamente, obrigado, Aníbal. Obrigado, professor Júlio, por tudo aí. Peço desculpas por essa falha aí desse meu computador aqui, mas estou à disposição. Na próxima isso com certeza não ocorrerá. Obrigado aí, um abraço a todos e parabéns pelo evento, hein, Aníbal? Fantástico. Ok, obrigado. Agradeço também a participação de todos que nos acompanharam, né, nesse debate, nessa conversa, por suas perguntas. E vamos ao próximo palestrante. Um abraço, até logo.